Fala pessoal, tudo bom? Vamos aguardar aí um minutinho, 30 segundos, um minutinho pra gente poder começar, né? Mas já adianto que a gente está passando aí por mais uma semana de recuperação, né? Então vou falar um pouquinho, mas vamos esperar o pessoal aí entrar. Lembrando que todo vídeo nosso que a gente faz aqui no Instagram, ele fica no nosso IGTV, né? E no mesmo dia a gente termina aqui no Instagram e já sobe para o nosso canal no YouTube, né? Então nosso canal no YouTube ele vai estar concentrado todas as lives da semana, né? Toda semana a gente fazendo uma live, alguns comentários que a gente acaba fazendo a gente também vai deixar lá, tá? Outra coisa que a gente ativou aí já vai fazer 2 semanas, que tem funcionado muito, tanto para nossos clientes quanto pessoas que querem saber do mercado. Nós temos um canal, né, da RV4 no Telegram, tá? Então, nós segue, a gente colocou alguns posts, nós vamos colocar alguns posts ao longo dessa semana no Instagram também da RV4, para saber como que você acessa esse link do Telegram, né, da RV4 Info Center, né? Então a gente coloca nesse canal da RV4 todas as informações ao longo do dia, o que a gente julga importante, tanto para o cenário econômico quanto para o cenário político, tá? Então vamos começar, tá? Primeira coisa, a gente está passando por a segunda semana de alta, né? Então nós fechamos semana passada com algo perto de 5% de alta Ibovespa. Essa semana a gente chegou a bater no meio da semana quase 7% de alta, o mercado estava muito forte, né? Deu uma recuada agora no final da semana, mas mesmo assim a gente está acima de 5%. Então agora está em 5,5% de alta o fechamento da semana, tá bom? E por que veio isso, né? O que aconteceu? Né? Principalmente o nosso cenário, primeiro cenário global, o cenário global ele já estava vindo melhor, né? Então, economia americana já voltando, China já voltou, Europa começando a voltar. Então, as bolsas no mundo, elas já recuperaram uma grande parte da queda que aconteceu de março para cá, tá? Por que isso não tinha acontecido ainda aqui no Brasil? Porque a gente estava passando aquele processo delicado político e a gente passa o tempo inteiro por esse processo. E aí um fator decisivo, né, nessa semana que veio aí para poder ajudar o nosso mercado foi uma reunião que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez com o Rodrigo Maia, né? Então eles mostraram uma bandeira branca, né? Então eles estão aí meio que fechados, meio que comprados com a retomada da economia, com o Congresso. Ele se comprometeu a ajudar nas aprovações aí das reformas que vão vir pela frente, principalmente a reforma tributária. E aí com isso, quando tem menos ruído político, a gente consegue ter um cenário político um pouco melhor. Esse cenário político um pouco melhor naturalmente faz com que a nossa bolsa suba, né? A nossa curva de juros ela caia. Então a gente está vindo de 2 semanas de alta da nossa bolsa, então ela subiu em 2 semanas mais de 10%, principalmente por causa disso, né? Então o Brasil estava com a nossa bolsa, ela estava bem descolada da alta, da recuperação que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, tá? E hoje o mercado estava bem forte para baixo, então a gente estava aguardando hoje às 3 horas da tarde o presidente dos Estados Unidos, o Trump. Ele começou a falar, ele ia falar um pouco sobre o ponto dos Estados Unidos e China. O tom que ele utilizou foi um tom bem firme, né? Foi um tom de acusação, tá? Mas esse tom uma possível briga tributária, tarifária entre Estados Unidos e China, ela é positiva para o Brasil, né? Porque os acordos comerciais ficando enfraquecidos nos Estados Unidos com a China ela volta todos os olhos para o Brasil, né? Então a China ela precisa muito do Brasil, principalmente para a questão de commodities, né? Minério, boi, milho, soja. Então isso tudo acaba fortalecendo um pouco essa questão. E aí a gente tem o dólar, né? Ele caiu, então o dólar ele caiu 3% essa semana, né? O ouro ele caiu junto, então isso mostra uma calmaria, né? Uma sensação aí de melhora mundial, né? Principalmente também pela questão do avanço que está tendo em relação a possíveis vacinas contra o coronavírus, né? Aqui na Bolsa Brasileira também, com alguns governos já falando em começar devagar
de forma lenta uma retomada da economia, né? Então começar a abrir de novo a economia, isso ajudou a ancorar a nossa bolsa, né? A subir. Então a gente tem um cenário positivo. Tá? A bolsa, ó, agora, nesse exato momento, o Ibovespa está em 86.500 pontos. Tá? Nós continuamos achando, então na semana passada eu já falei muito disso, né? Eu já falei muito sobre quem tem posição em bolsa, quem tem renda variável, faz sentido ter proteção, faz sentido montar um seguro, né? Um seguro para quê? Pô, você compra um carro, você não sai da concessionária com carro sem um seguro. Que é o quê? Se acontecer um sinistro, um roubo, o seguro vai e paga, né? Então a gente acredita que nesses patamares a gente acha que é viável, desde quando a bolsa estava lá nos seus 82, 83 mil pontos, agora em 86.500 pontos, a gente ainda acredita que faz sentido a gente pensar um pouco em proteção. Por quê? Porque se a bolsa, se tiver qualquer ruído, e principalmente agora, né, nós estamos num cenário aí político bem delicado, né? A gente, daqui um mês e pouco, nós vamos começar a ter aí alguns números do segundo trimestre, né? E aí o segundo trimestre ele vai vir aí com posições muito ruins, né, de vendas das empresas, e a gente espera que esteja em linha com a expectativa, né? Então já sabe que vai ter queda, né? Já sabe que a projeção do PIB para o final do ano é de 6 a 7% de queda, de recessão. Isso a gente já sabe. O problema é se isso for maior do que a gente espera. Então, se for maior que 6, 7%. Né? E aí, com isso, é válido a gente ter essa proteção, ter esse seguro, ter essa segurança, proteção que a gente monta. Para quê? Se a bolsa cai, as suas posições dos papéis elas se desvalorizam. Só que se você tem um seguro, esse seguro ele começa a se valorizar quando a bolsa cai. Então, você tem os seus papéis caindo e você tem o seu seguro, a sua proteção subindo. Então, você consegue amortecer. Obviamente, você não consegue proteger 100% da sua queda. Porque senão é a mesma coisa, imagina só, você vai numa concessionária, você vai na seguradora, a seguradora ela tem uma informação que tem 100% de chance desse veículo ser furtado. É óbvio que ninguém vai querer fazer um seguro, e se fizer vai ser um seguro muito caro. Mas a gente consegue amortecer uma grande parte dessa queda. Né? A gente trabalha na nossa mesa com os nossos clientes com esse tipo de proteção. Clientes que compraram proteção lá em novembro amorteceram muito essa queda, né? Então faz sentido vocês pensarem um pouco nisso, né? Ah, Rafa, mas você está falando isso porque você acredita que vai cair? Não, eu não sei se vai cair, eu não sei se vai subir, eu não sei se vai ficar de lado. Né? A gente monta esses tipos de seguro, esse tipo de proteção, para justamente a gente se proteger do que a gente não está vendo, tá? Então a mesma coisa, você não faz um seguro no carro querendo que ele seja roubado, né? É o mesmo conceito. Aí a gente tem também a curva de juros, que ela mede mais ou menos como que está o nível de medo, o nível de incerteza aí da nossa economia para o longo prazo. Nós tivemos durante essa semana uma queda acentuada da curva de juros. E essa queda acentuada da curva de juros ela veio muito devido a essa reunião simples, uma reunião simples de bandeira branca entre o governo e o Congresso, né? Onde eles mostraram que eles estão alinhados. Na hora que isso acontece, mostra, bom, peraí, então a gente sabe que tá difícil, mas a gente tem um caminho aí para seguir, sabe que eles vão conversar, sabe que eles vão se entender. Né? E aí com isso as curvas de juros, tanto as curvas curtas quanto as curvas longas, né, elas caíram algo na proporção entre 7 e 8% de queda. Tá? A curva agora de 2021 ela já está precificada com mais um corte de Selic, pelo menos a 2,5%. Né? O Banco Central ele sinalizou que é muito provável que ele eleve o corte para 0,75%. Então nós estamos falando de sair de 3% para 2,75%. Né? Então mais do que nunca agora é a hora de você olhar de verdade os seus investimentos e prestar atenção neles. Por quê? Porque uma aplicação hoje que está na poupança, uma aplicação hoje que ela está no Tesouro Selic, ela não vai conseguir praticamente nem corrigir a inflação. Né? Então você vai ter perda de poder de compra ao longo do tempo, mesmo com dinheiro aplicado. Tá? Então não tem como. Vai ter que começar a ir atrás de investimentos mais sofisticados.
tá? E aí nessa hora é a hora que a gente mais precisa ter um profissional, ter uma pessoa especialista no assunto para poder te ajudar. E é o que eu falei para vocês. Pô, então qual que é a hora? Não tem como a gente ficar contente com 2,5% ao ano, né? Se a gente tiver 2,5% ao ano no Tesouro Selic, vocês vão praticamente corrigir a inflação, só isso e mais nada, né? Então a gente precisa gerar um alfa. Para poder gerar 5, 6, 7, 8% ao ano, vocês precisam ir para renda variável, precisa ir para produtos mais sofisticados, precisa ir para produtos internacionais, né? E aí com isso, pô, você vai para renda variável, não vai para renda variável sozinho lá seco, a gente chama, né? Vai com proteção, vai com segurança. Se vai para investimento internacional, não vai com ele com o capital todo solto, vai com o capital protegido. Então é nessa hora você consegue fazer um trabalho bacana para que a gente consiga gerar esse alfa, né? Nós temos o indicador VIX, que é aquele indicador do medo. Esse indicador VIX, ele praticamente está estável, caiu algo perto de 4, 5%, mas subiu algo perto de 4, 5%, mas isso não é muito relevante, tá? Então, a gente acredita que nesses níveis de VIX ele ainda está alto, que é o indicador do medo, né? Mas perto de quando ele chegou, ele está muito mais calmo, né? Então, o VIX ele quer dizer o seguinte: é a sensação do medo, a incerteza, né, que os investidores globais estão sentindo com o mercado. E isso deu uma bela de uma acalmada, né? E aí, nesse momento, é importante você prestar atenção e não ficar totalmente otimista. Por isso a gente fala de proteção, né? É muito importante que a carteira de todos vocês, de todos os clientes, tenham posição em inflação. Tem que ter posição em inflação. E ainda a gente tem produtos pagando bem, IPCA mais 4, IPCA mais 4,5 para longo prazo. Você garantir um juros real de 4,5, pensa só, se você aplica na Selic, você vai ter um juros real de 0, né, Tesouro Selic. Você pode aplicar em um CDB IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, que ele vai te dar 4,5% de juros real. Então ele te dá toda a inflação do período, mais os 4 ou 4,5% de juros real. Então isso no longo prazo vale muito a pena, faz muito sentido essa alocação, né? Então você garante poder de compra, tá? E você com o CDB IPCA+, você não sofre oscilação do mercado, né? Você não tá indo para a bolsa para garantir um juros real melhor, né? Então para você ter uma rentabilidade melhor, você vai ter que ter ou se arriscar mais ou abrir mão de um pouco mais de liquidez. Não tem outra alternativa, não tem mágica. Né? Então eu tenho um cliente meu que fala: olha, Rafa, eu quero um rendimento que me dê 8, 9% ao ano, que eu tenha liquidez e que seja conservador. Eu falei: meu, então você vai ter que ir para outro planeta, porque em nenhum país do mundo você vai encontrar isso, tá bom? Então esse é o resumo da semana. A gente ainda está com essa campanha aí de previdência. A gente tem visto, principalmente por causa da curva de juros agora, em 3% indo para 2,5%, 2,25%, a gente está vendo que tem a maioria das previdências dos bancos, elas são atreladas à Selic. E a maioria performa 90%, 95% do CDI, 85% do CDI. Então imagina só, você tem uma aplicação que performa 90% de 2,5%. Quer dizer, não é nada. Então agora é a hora de você olhar para a sua previdência, fazer uma portabilidade. A portabilidade não gera nenhum tipo de risco, não gera nenhum tipo de ônus para o cliente não paga multa por fazer portabilidade, mantém as mesmas características do imposto de renda e você vai ter um produto muito melhor para poder, pelo menos para os próximos 2, 3 anos, tentar gerar um retorno maior, tá bom? Então vamos lá, tem o nosso canal do Telegram, a gente segue as nossas mídias aí que a gente tá com um canal aberto lá para manter as informações para todo mundo, tá bom? Além disso, tem o nosso YouTube, então saindo daqui fica esse vídeo tanto no IGTV e a gente sobe pro YouTube também, tá bom? Abraço para todo mundo, espero que todo mundo fique muito bem, ótimo final de semana e até semana que vem, pessoal, abraço!